Pra cá que a gente vai mudar o assunto aqui do programa. Você com certeza já ouviu a expressão "o corpo fala". Afinal, muito além das palavras, a postura e os gestos podem, por exemplo, expressar muito mais do que algo que a gente diz para outra pessoa. Já pensou nisso? E claro que será possível, né, a gente identificar certas mentiras ditas para nós a partir da comunicação não verbal? É o que nós vamos descobrir agora com Ricardo Ventura, que é psicanalista, palestrante e autor best-seller, e que eu sou grande fã também, que sigo no canal. São obrigado. milhões de visualizações. Que prazer Tudo bem? te receber aqui, Ricardo. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, E obrigado o pessoal mesmo. tá mentindo muito? Muito, sempre. Como é que é a gente tua mente. vida? Você que analisa as pessoas. Você vai olhando e fala, esse aqui tá mentindo, esse aqui tá mentindo, tá mentindo. É assim no seu dia a dia? Também. Não, eu sempre falo que de 0 a 10, eu não consigo desligar tipo do 7. Tá. Então, eu tô sempre... É como você aprender uma língua nova, até que chega um momento que se alguém estiver conversando do lado, você vai entender. Então, Entendi. você não precisa pensar em absorver aquela informação. Então, a linguagem silenciosa é mais uma língua que a gente pode aprender. Quem mente mais, homem ou mulher? Os dois. Os dois. Mas a mulher sabe mentir melhor. Ah, eu tava esperando por isso. Mas por quê? Você analisa, é mais pelo que a pessoa fala ou mais pelo gesto, pela expressão? O que vai denunciar que a pessoa está mentindo? O que menos tem importância é o que a pessoa diz, Ah. mas é como ela diz. Tá. Então imagina que eu falo para... eu posso falar de você. Tá. Então eu vou dizer uma informação. Camila, não é isso? Camila. Então vamos lá. Eu falo assim, ó. A Camila chegou à festa. É uma informação. É. Agora imagina você fala assim, a Camila chegou à festa. A Camila chegou à festa. A Camila chegou à festa. Entendi. A Camila chegou à festa. Ou seja, o que menos importou aqui foram as palavras, foi a frase, né? O sujeito, o verbo, o objeto. Agora, como eu falei, a entonação, o corpo, o olhar, é que vai fazer toda a diferença naquela informação. E a gente já pega isso normalmente. A gente tem aquela situação de, isso não está me cheirando bem, eu não fui com a cara daquele ali, essa daqui não está me passando confiança. Nossa, que pessoa agradável. Às vezes não tem pessoas que você acabou de conhecer. Sim. E você se sente muito confortável. Com certeza, você começa a contar a tua vida inteira. Não é isso? Pessoas que você acabou de conhecer. Às vezes você não conta em casa a coisa que você está contando para aquela pessoa. Isso. Porque ela te passou verdade, ela te passou confiança. E você não sabe o porquê. Mas, na realidade, é justamente nessa linguagem silenciosa. Olha só. Justamente nessa linguagem não verbal que você consegue passar ou essa repulsa, que justamente a mentira, a desconfiança, a incongruência, ela te dá a repulsa. E quando você se sente confortável com a pessoa, porque você sentiu verdade nela. Entendi. É assim que funciona. Tá bom, mas a gente quer mesmo, Ricardo, descobrir se a pessoa que está ali conversando com a gente está mentindo ou está falando a verdade. A gente, como leigo no assunto, Legal. Tem a intuição, que ótimo, essa intuição deve vir de algum lugar aí, de alguma identificação, mas de fato, como é que a gente pode identificar se uma pessoa está mentindo? Legal. A primeira coisa é tomar um pouquinho de cuidado com a intuição, por quê? Porque o canalha, o golpista, o agente abusador, ele sabe utilizar da linguagem silenciosa para te enganar. Entendi. Então, a princípio, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, todo canalha é um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um grande canalha. Sim. E os dois vão ter a mesma linguagem, os dois, a princípio, vão ter o mesmo carisma, a mesma confiança, mas a primeira coisa que acontece é quando você percebe que mudou a forma de comunicar. Então, se você está vindo num padrão, principalmente quando você conhece a pessoa, ou você entende que aquela intuição está te colocando para uma repulsa, você começa a prestar atenção. Por que eu não estou sentindo confiança? Quando você fala uma coisa, mas a sua expressão, que normalmente você não consegue controlar, está dizendo outra, é aí que você tem que tomar cuidado. Então a primeira coisa é, opa, peraí, tem uma coisa que não está me cheirando bem. Por quê? Deixa eu prestar atenção. Será que quando a pessoa está falando, por exemplo, que ela está curtindo, que ela está te admirando, que ela está empolgada com o seu sucesso, e de repente ela fala assim, nossa, parabéns. E faz um ar aqui, por exemplo, de asco. Ou se mexe, Não ou condiz. se toca. Né? Tipo assim,
Você está toda feliz, você ganhou uma promoção, trocou de carro, alguma coisa que está trazendo uma informação bacana. Aí a pessoa fala, nossa, que bacana, foi bom mesmo, tal. Então se toca, se afasta, faz uma expressão que não está condizente. Então, existe uma expressão da mentira? Não. Mas, ou a pessoa diz, por exemplo, você vai comentar com a sua amiga, eu briguei lá com o Paulo. Ela, nossa, que chato. Só que fez um sorrisinho. Um sorrisinho. Eu vou contar. Outro dia, tinha uma mãe com o filhinho, o filhinho fazendo uma algazarra, assim, uma coisa, né, muito assim, com falta de educação, o filhinho. Aí a mãe falou assim, filho, não faz isso brigando, mas rindo. Ela brigava com o filho com um sorrisinho. Ao mesmo tempo, ela estava gostando daquilo. É isso aí. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ou seja, você percebe que a pessoa está dizendo uma coisa, mas a fisionomia dela, outra. o corpo dela, o se afastar, o se fechar. Entendi. Sabe, aquela, nossa, eu tô feliz. Que bom que você... que legal, você conseguiu. E aí você fala, todo o resto não está congruente com aquilo que ela está dizendo. E, por exemplo, eu conheço a pessoa e eu sei que ela gesticula muito para falar. Ela fala assim, gesticulando. Aí, de repente, ela vai me passar uma informação e ela tá assim, dura. É isso, ou ao Camila. contrário. Se ou a ao pessoa é contrário. mais dura, ou começa a gesticular muito. Exato. O que acontece? O primeiro sinal da mentira é quebra de padrão. Então, por exemplo, uma pessoa, sua amiga, seu marido, sua esposa, seu chefe, seja lá quem for, ou numa entrevista de emprego, a pessoa de repente está contando, não, porque eu faço isso, que eu sou aquilo, trabalhei em tal lugar, tal. Mas você tem experiência em venda? Tenho experiência em vendas. Nossa, já vendi bastante. Aí você falou, opa, por que mudou nessa hora, nesse momento contundente, nessa resposta que eu precisava? Que era o tudo ou nada, era o sim ou não, ou é algo que é importante para mim. E ela muda a forma de se comunicar. Então, gestos, como você falou, pode ser a velocidade muda, intensidade de voz, pode ser a qualidade de voz. A pessoa às vezes fala, assim, sabe? Para você, fala pra dentro. Fica aquela coisa, aí fica meio rouquinho. Então você vê que tem mudanças na forma que a pessoa vai falar. E aí quando você vê essa quebra de padrão, você fala, opa, aí tem. E aí o que é importante? Você pesquisar o porquê que houve essa mudança. Tá. Porque pode ser que a pessoa esteja simplesmente nervosa, pode ser que ela esteja escondendo algo de você que na realidade é para te proteger. Então, às vezes a pessoa fala assim, então hoje eu vou pegar meu marido, porque se ele chegar diferente ou se eu perguntar sobre algo que eu quero saber e ele mudar a forma, se for naquele ponto contundente, você fala, pode ser. Agora, se ele muda quando ele chegou em casa, ele é mais expansivo, ficou mais quieto, é uma pessoa que normalmente detalha o que aconteceu no dia, não fala, ou ao contrário, ele é organizado, chega desorganizado, ou ele normalmente não conta nada e começa a dar muitos detalhes do trânsito, como é que foi, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Ele não está exatamente como é o normal. Não necessariamente está mentindo. Exatamente. Pode ser uma... Mentira Olha que legal. A mentira ele está mentindo. Tá. Só que qual que é o objetivo? Então, você detectar a mentira, você vai detectar. Agora, qual o motivo? É uma traição? É algo que ele não quer que você saiba porque ele está trazendo um prejuízo para você? Ou ele está com um problema no trabalho e não quer levar para dentro de casa? Ou ele está com um baita de uma bomba para resolver, que pode mudar às vezes até o rumo ali da família, e ele não quer ainda trazer aquele problema para dentro de casa? Faz todo sentido. E aí a pessoa vai mudar. O jeito dela vai mudar, mas é porque às vezes ela está te protegendo. Porque às vezes você está com algum problemão, mas você fala, eu não vou apurrinhar ali o meu amigo, ou a minha esposa, ou o meu marido com isso. Então você está mentindo. A pessoa pergunta, tá tudo bem no trabalho? Você fala, tá amor, tá tudo bem. Mas perfeito, Camila. Você está tentando proteger essa pessoa. É isso aí. Ou pode até ser uma situação de um pedido de socorro. Eu falo que a mentira pode ser um pedido de socorro. Imagina que de repente a sua filha está sofrendo um assédio, seja ele qual for. Um assédio comportamental, estão ofertando droga para ela, ou sexual, estão querendo que ela inicie ali a vida sexual e ela, uma pré-adolescente, alguma coisa que fala, pô, mas não é a hora, não é o momento, pô, drogas eu não quero. E só que ela gosta daquela escola, ou ela gosta daqueles amiguinhos. Sim. E aí você pergunta, e aí filha, como é que tá? Legal o pessoal do prédio? Tá? É legal sim, mas o pessoal é bacana, tal. O pessoal...
E aquele seu amigo, aquele seu amiguinho lá, não, tá tudo bem, eles são legais. Aí você fala, opa, tem alguma coisa Mas acontecendo esse gesto que você está fazendo... É, gesto apaziguador, Tá, esfregar as mãos, esfregar as mãos. língua. Isso Tá. aqui é um gesto apaziguador. Você se tocar, você se afastar, você mudar o tronco. Então eu tô falando aqui com você. Você viu que naturalmente quando a gente estava conversando, você virou o tronco para mim, eu virei o tronco para você. Foi. Se de repente você falou alguma coisa aqui, eu não tô acreditando, eu não tô... Eu vou- E de repente, em forma inconsciente, eu desvio o tronco. Você pode Olha ver que só. quando você está chavecando alguém, ou até numa reunião de negócios, é impressionante. É. Quando você está, ou numa rodinha, se você está contando alguma coisa e a venda, a proposição, aquela ideia que você está colocando, ou aquele chaveco, ele está funcionando, os troncos, eles vão se virando para você, ou até daquela pessoa. Se a pessoa não quer, o que ela faz? Ela começa a virar, ela começa a botar um copo na frente. Incomodada. Põe a bolsa. A mulher adora botar bolsa na frente quando não... E a perna? A Também, perna cruzada que- Diz, ó, não sei, vê se é verdade. Por exemplo, se eu tô com a perna cruzada, com o pé virado para você, eu tô interessado na conversa, tô curtindo. porque você está apontando o pé para mim. Tem o lance Se da eu virar, sola. é Você porque sabe eu não tô que curtindo partes que são não veladas, quando você revela, é porque você está de forma inconsciente seduzindo. Então mostrar a palma da mão, Sei. o lance de você arrumar o cabelo para mostrar atrás da orelha, Também. a nuca, a sola do pé. pé. Olha, você está entendendo? Olha só que interessante. Mas a gente pode usar também isso a nosso favor, de uma Muito. forma positiva, de que forma? Porque você, por exemplo, você quer fazer uma reunião, você quer mostrar um produto, você está numa entrevista de emprego, ou você mesmo está fazendo a corte ali. Por que não eu não entender disso e usar isso ativamente para eu saber que muitas das vezes, por conta do meu nervosismo, da minha timidez, eu posso estar afastando pessoas, ou não demonstrando, não dando os sinais da sedução ou da confiança, ou de que eu sou uma pessoa que você pode me contratar, que você pode... Eu tenho os atributos, mas a minha linguagem não verbal, às vezes, mostra insegurança. Então, eu estudar isso serve até para ver se o meu linguajar não está me prejudicando. Mostrando Entendi. se eu estou disponível ou não, se eu estou querendo me relacionar ou não, se aquela venda que eu estou fazendo, ela está realmente propositiva ou ela está mais reativa, tipo... Você mesmo não está acreditando, às vezes você está acreditando, mas a sua linguagem não acredita naquilo que você está ofertando. Entendi. E seja lá o que for, numa negociação, venda, chaveco. Olha, eu adorei o nosso papo, obrigada. Aliás, ele é palestrante, tem muitos eventos. Isso. Tem um evento para acontecer que você pode conferir no @ não minta Isso. pra mim oficial. @ não minta pra mim oficial. Lá tem toda a agenda, Tem, né? até porque eu tenho um grande evento no final do ano, que é o Mestre da Persuasão. São 2 Legal. dias, então a pessoa pode aprender comigo em loco. Para saber mais, entra lá no Não Minta Pra Mim Oficial. E até daqui a pouco eu até faço uma live pro pessoal só do Mulheres para explicar um pouco mais sobre esse evento. Ricardo, muito obrigada Obrigado. pela sua presença. Eu Bom que agradeço. demais, né? Então vai lá no @ não minta pra mim oficial para você conhecer mais o trabalho do Ricardo. Obrigado, Até a obrigado mesmo. próxima. Até a Tudo de próxima. bom.